Sejam bem-vindos a mais um TikTok com Joaquim. Eu sou a Carla, a Carol, ele é o Joaquim. Nós somos Ticonocers e Tea Sommeliers da Chá Pra Quê. Se você está chegando aqui hoje, a gente fala sobre Camellia sinensis, o verdadeiro chá, a rainha de todas as plantas. E a gente hoje vai falar especificamente de todas as coisas loucas que a gente escuta, ou melhor, que a gente lê na internet sobre chá. Os nossos alunos têm a habilidade de mandar pra gente todas as coisas esquisitas que eles ouvem por aí. Mas a gente também vai falar de algumas curiosidades e esclarecer algumas dúvidas que a gente recebeu. Até porque esse tema, se a gente fosse falar cada vez alguém inventa uma besteira nova sobre chá, talvez a gente fosse fazer uma série e não um único programa. Então talvez esse TikTok se repita mais algumas vezes aí. Com certeza. Com novas coisas que a internet inventou sobre o chá. Uma delas é que o chá verde é o chá que não amadureceu. Oi? Essa é bem criativa. Mas a gente já ouviu mais de uma vez alguém falando, não, chá verde é um chá que não amadureceu. É tipo laranja que tá verde, ainda não tá madura pra ser colhida. Tipo a fruta que não amadureceu. Ou que o chá verde é qualquer coisa feita de folha verde. É tipo salada verde. Quando você pede uma salada verde, ela vem alface, ela vem rúcula, ela vem folhas verdes, mas não importa o que tem ali, só importa que são folhas verdes. Não. Nada disso. Vamos desmistificar esse mito. Eu já vi assim, saquinho com um monte de folha de cor verde escrito chá verde. Não é só porque é verde significa que é chá. É chá verde. Bom, chá verde, o nome chá, vem da Camellia sinensis. E é uma técnica de processamento da Camellia sinensis que impede a oxidação das folhas. Então o chá fica com a cor verde. Mais fresco, né? Como se fosse. Com sabor mais herbal. Exato. E é um chá verde, ok? Que vem da Camellia sinensis. Então se você for comprar um pacotinho de chá na rua, em alguma loja, certifique-se de que tá escrito Camellia sinensis junto. Perfeito. Então o chá verde é um tipo de processamento da planta Camellia sinensis. A gente já viu muito louro sendo vendido como chá verde, né? Outra coisa que a gente vê por aí é a cafeína do chá. Toma chá branco, que tem pouca cafeína. E muito nutricionista que faz essa besteira, né? Muita gente que indica, inclusive, para paciente tudo tomar chá branco porque tem menos cafeína. Eu acho que as pessoas relacionam cafeína àquela cor do café. Ao escuro, tem alguma relação. E aí sem mental, base, porque não tem relação nenhuma. Porque não tem base científica nenhuma para achar que o chá preto tem mais cafeína porque é preto e o chá branco tem menos cafeína porque é branco. Mas eu acho que as pessoas pensam isso, cafeína, algo forte, escuro, e aí é chá preto. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque na verdade o que acontece? Uma das coisas que aumenta o teor de cafeína no chá é quanto tem de broto, que é aquela partezinha mais tenra da folha. É o iniciozinho, né? O filhote da folha mesmo. E o filhote é que tem que receber mais proteção. A cafeína é uma proteção da planta. Então o broto vai ter mais cafeína. E o chá branco legítimo, ele é feito ou somente de brotos, que já é um chá bem caro, na verdade. O chá branco de brotos é bem caro. Isso, porque só aquele pedacinho só pode ser colhido à mão. Ou você tem uma quantidade alta de brotos, que é o paimutan, que você vai ter folhas e você vai ter broto. Então não tem como o chá branco ter pouca cafeína ou ter menos cafeína do que um chá preto. Isso daí, na verdade, é um mito. Então, e na verdade, o teor de cafeína ele depende de muitas coisas. E ele não é tão importante. Se a pessoa te indica não toma esse chá porque tem cafeína, isso já é um argumento errado. A pessoa não conhece nada de chá. Porque a cafeína tem uma interação super importante que a gente sempre fala da L-teanina, que está só presente na Camellia sinensis. Então, se o profissional que está te atendendo não sabe nem da existência da L-teanina, esse profissional não entende absolutamente nada de chá. Ele pode entender da matéria dele, mas de chá ele não entende. Não. Até porque a gente conversou uma vez com uma nutricionista que estuda com a gente e ela falou que nos livros só se fala de chá verde. E isso é um total absurdo. São 5, 6 tipos de chá pra você falar só do chá verde. E isso aqui no Brasil, né? Isso aqui no Brasil. E não se fala... Infelizmente, e muita gente manipula L-teanina, que vem do chá,
mas não sabe que a L-teanina vem do chá. Então a pessoa vira pro outro e fala assim, não toma chá porque tem muita cafeína. Aí vai lá e prescreve a L-teanina pra pessoa ficar mais calma. Não faz sentido. Eu falo, você tá prescrevendo L-teanina manipulada pra pessoa ficar mais calma e está dizendo pra ela não tomar chá pra ela não ficar mais agitada? Ou seja, esse erro a gente vê demais. E não é nem tanto culpa dos profissionais, mas é porque falta um trabalho de base mesmo no Brasil, na formação dos profissionais, para que eles entendam de chá. O que realmente é chá e como é que ele impacta. E o teor de cafeína, na verdade, ele tá muito mais ligado ao terroir, ou seja, onde essa planta tá. A cafeína é como se fosse um inseticida. Sim. Então é fácil de você entender. Um lugar que você tenha mais ataques de insetos, a planta vai ter mais cafeína. Mais cafeína, exato. Então depende do terroir. E vai depender também de como você prepara. Processos também. Processos pós-colheita e também na preparação da infusão. Como é que você infusiona? Então, tem infusões que você consegue até diminuir um pouco o teor dessa cafeína. Dependendo da maneira que você prepare. Exato. Então, essa daí do chá branco e chá preto é clássico. E nesse caminho aí vem aquele que é não deixar as grávidas tomarem chá. Aff, Maria, isso é um grande erro, né? Que nem criança, né? Grávida e criança não pode tomar Camellia sinensis. Me desculpa, deixa eu explicar uma coisa pra vocês e eu quero que qualquer profissional aqui venha e me diga. A China consome chá absurdamente. A China é o maior produtor de chá do mundo e mais de 80% da produção de chá dela é para consumo interno. Não nascem crianças saudáveis na China? Não nascem crianças na China, não nascem crianças no Sri Lanka, na Índia, no Japão, porque o indivíduo ocidentalzinho não vai nascer porque mamãe tomou chá. É verdade. Eu não consigo entender, eu quero que alguém me explique isso. É porque o medo ocidental de uma série de coisas que se desconhece. Na verdade, você tem no Sri Lanka crianças que já de pequenas começam a, inclusive, saber preparar o chá para a família. E as grávidas tomam chá normalmente, não tem o menor problema. Até porque a pessoa já tomou. Lógico, se você é uma grávida que nunca tomou chá, nunca tomou Camellia sinensis, não é hoje que você vai começar a tomar Camellia sinensis. Agora, se você toma seu Camellia sinensis, já consome chá preto, chá branco, verde, oolong, puês, não vai te impactar em absolutamente nada. Você não é pra grávida começar um hábito que ela nunca teve, né? Se ela tem o hábito de tomar chá, vai falar o quê? Eu sempre falo para alguns alunos, amigos nossos, que viram pro médico e perguntam como é que as chinesas fazem? Porque, bom, se não pode tomar chá, todo mundo toma. Na Inglaterra também todo mundo toma, todo mundo engravida e as crianças nascem normais, inteligentes pra caramba, porque os orientais são super inteligentes. É verdade, não tem absolutamente nada. Mais um mito que a gente precisa desmistificar. E se a pessoa vem e fala pra mim, cafeína, eu já não... já nem ouve mais. Já nem escuta. Não, a gente na verdade tenta até modificar. Tenta dar uma instrução em relação a isso. Outra coisa que sempre marcam a gente é quando tem aquelas pesquisas assim. Mate tem mais antioxidante do que chá verde. Sei lá, a araucária do Nordeste tem mais antioxidante. E eu sempre olho isso e falo, e daí? E pode ter 1 milhão de antioxidantes a mais. A moringa tá super conhecida por ter vários antioxidantes. Tem muito antioxidante, tá, tudo bem. Mas tem L-teanina? Não tem. Não, e me desculpa, né? A moringa tem um gosto de uma coisa só e acabou, morreu neves. Pra mim é gosto de espinafre, ok, dá pra beber. Tudo, se você vai beber pelos benefícios. Mas não é uma bebida premium, não é uma bebida com terroir, com milhares de sabores, nem com 5.000 anos de história. Exato, nada disso. Então não dá pra você comparar. Se você quer só beber pelos antioxidantes, ok. Você tá perdendo cafeína, você tá perdendo L-teanina, você tá perdendo sabores infinitos. Você pode tomar pelo negócio, mas não confunda com chá. Mas não pode comparar. E você e a gente tem alguns TikToks que a gente já mostrou por que não se compara. E você virar pra mim e dizer, o mate tem mais antioxidante que o chá verde, tá? E daí? Eu tomo chá. Número 1, porque é uma bebida premium. Número 2, porque a atuação da cafeína com a L-teanina e com os antioxidantes produzem efeitos únicos que nenhuma outra planta no mundo toma. Só Camellia sinensis. Exatamente. Então são coisas assim, pra gente soa assim. O arroz tem mais fibra que o feijão. E daí? Eu gosto de feijão. É verdade. Nada a ver. São comparações desnecessárias. É como se fosse uma competição entre plantas e não tem absolutamente nada a ver. Não tem nem que competir. Perfeito, até porque... O mate tem o seu espaço no universo. A gente tá no Rio de Janeiro, os cariocas amam mate. A gente adora mate. Mas lógico, a gente como grandes conhecedoras de Camellia sinensis e consumidoras, eu prefiro, sempre vou priorizar a Camellia sinensis.
Porque eu sei dos benefícios que ela tem, mas isso não quer dizer que eu não vá beber mate de vez em quando, mate gelado, não bem tem gostoso. essa competição de uma versus as outras. Eu não entendo muito bem esse negócio, mas isso acontece direto. E você vê que acontece... Cara, se eu pegar a quantidade de estudos que tem pra Camellia sinensis, não tem pra nenhuma outra planta. É a planta mais estudada do mundo. No mundo inteiro, na China, no Japão, no Sri Lanka. É muito estudado. Estados Unidos, Europa também estuda direto. E uma das coisas que a gente também vê muito são estudos que às vezes, tanto aqui no Brasil como no mundo, isso acontece, a gente já percebe isso no início da leitura, eles estão desconectados de quem realmente está produzindo chá. Então não adianta quem vai fazer um artigo científico sobre chá não ter a menor comunicação com quem planta, nem com quem entende de chá, porque vai ter uma desconexão de objetivo, vai ter uma desconexão. Não adianta você estudar, pegar a Camellia sinensis e olhar só para a cafeína. Se você não olha para a interação da cafeína com a L-teanina, vai ter um erro. Não adianta você começar um artigo falando sobre chá preto já dizendo que ele é fermentado. Já começou errado, porque chá preto não é fermentado. A gente vê muito isso até em estudos no mundo. Acho que no Brasil a gente ainda está engatinhando em relação aos estudos que tem por aí. Até agora não vi nenhum estudo que tivesse me surpreendido em relação à Camellia sinensis. Infelizmente, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que vai aumentar e melhorar. Mas sim, quem estuda Camellia sinensis no laboratório tem que olhar para ela também na plantação para entender tudo, para entender o porquê que ela tá ali, como é que ela tá crescendo, como é que ela tá sendo produzida. Tudo isso vai impactar o efeito que ela vai ter quimicamente. E ela vai ter que também ter o conhecimento da história da Camellia sinensis, da abrangência dela no mundo. Não é que o chá verde surgiu ontem. O chá verde tem 5.000 anos de história. Ele apareceu... E uma cultura muito forte. E o que a gente também vê nesses estudos, além do que a Carla falou, de você só ver um aspecto. Então, por exemplo, 99% dos estudos no Brasil são só sobre chá verde. Sim. E só sobre antioxidante ou cafeína no chá verde. Você não fala da L-teanina e só tá falando chá verde, já tá... Até porque no Brasil a gente produz chá preto, então a gente tem que estar falando também do chá preto no Brasil. Como a gente não está falando dele, a gente tem duas empresas, né, duas plantações que produzem chá preto de alta qualidade, onde a gente vai falar só sobre eles, que é o Batian e a Maia, né, do sítio, o Batian do sítio Shimada e a Maia, que também é a Maia Chás. São dois chás pretos completamente diferentes, de terroirs também diferentes, mesmo estando no mesmo estado, em São Paulo, mas que merecem também essa atenção, né? Não é só o chá verde porque tá em moda, né? Na moda, né? E o principal, que é a mensagem que a gente quer deixar nesse TikTok pra você, é desconfie das informações que você vê sobre chá. Desconfie, por mais que seja aquele nutricionista famoso, aquela médica conhecida, que eles podem ser muito bons no que eles sabem, no que eles ensinam, mas o que a gente tem visto repetidamente é que as pessoas não entendem de chá. Então a gente vê muita coisa errada sendo dita, muita besteira. Se você quer saber sobre chá, procure profissionais especialistas do chá. E não precisa só escutar a gente, não. Tem outras pessoas que Você tem a terapia, você tem a chazeira. Você tem a chazeira, que também difunde muita informação legal. Chá do Mundo. Chá do Mundo. Então, tem a Diário do Chá, enfim, tem outros chazeiros aí pelo mundo, né? Exato. No Brasil. Mas escuta o profissional do chá. Não compra aquilo que você vê na internet pelo excelente nutricionista, mas que talvez não entende nada de chá. Possivelmente não entende. A gente só conhece uma nutricionista que entende de chá, que conversou muito com a gente. A gente trocou muitas três alunas que também que são nutricionistas, então já tem uma outra mentalidade em relação ao chá, vivenciam no chá. Tô falando de gente que a gente conhece próxima, né? Mas sim, acaba tendo esse erro de muitos profissionais bons aí, muito conhecidos, não falando, não entendendo o que é a Camellia sinensis. E não tem nada de errado em não saber o que é a Camellia sinensis. O mais importante é você procurar quem sabe, né? Porque ninguém vai nascer sabendo tudo. A gente também não sabia de Camellia sinensis há 9, 10 anos atrás, mas a gente foi procurar se informar. Então tem muita gente orientando errado, porque a gente ouviu de um profissional também dizendo que a Camellia sinensis tinha que ser bebida, mesmo que fosse ruim, mas pelo benefício da L-teanina. Opa, peraí, você não pode dizer isso. Então, como assim você... toma pelo benefício, mesmo que seja ruim. Não, se a pessoa já está me dizendo que a Camellia sinensis é ruim, o sabor, é porque eu já sei que a pessoa não sabe nem infusionar. Então não tem a menor noção e talvez provavelmente esteja comprando uma folha que talvez nem seja, nem seja Camellia sinensis, a gente não sabe. Também tem esses erros aí na indústria. Ruim é Novalgina, é dipirona gotas. Isso é ruim.
né? De pirona Não é gotas. camélia sinense. Camélia sinense é bom, senão você não ia ter um sommelier de chá se chá fosse ruim. Outra coisa que é importante deixar claro é sobre os chás de sachê instantâneos. Os chás instantâneos que vêm ali geralmente numa trepinha assim de papelzinho que você joga na água, mistura e já tá pronto. Um pó, exato. É bom, é ruim, você sempre tem que olhar para os ingredientes. A maioria desses, eles têm maltodextrina que você fala Que sempre, é açúcar. né? Que é Que açúcar. é açúcar. Então você tá tomando um negócio com açúcar. E provavelmente tem algum conservante que também não é legal. Outro ponto ruim deles é que eles estão ultraprocessados. Então a camélia sinense já passou por 1 milhão de etapas. Então ela não vai ter tantos benefícios, ela não vai ter também nem qualidade de aroma e de sabor. É melhor para você aprender a fazer chá de uma forma prática, de uma forma gostosa, rápida. É o que a gente mostra no nosso método Viver com Chá, a nossa jornada, que é para você inserir o chá de uma forma rápida, prática e chá de verdade, com folha. Não é hiper complicado você fazer chá gelado de uma forma prática, mas você tem que conhecer fundamentos, você tem que conhecer processos. Uma vez que você faz isso, você consegue fazer 3 litros de chá gelado em 5 minutos, por exemplo. Então, para você que ainda está nessa dúvida, ainda está indo pela praticidade do chá, né, do saquinho, ou até do chá em caixinha, né? Para um pouco e dá uma refletida nisso, lê os ingredientes. Ou o chá da moda também, que é aqueles chás de saquinho, que aí é uma folha trituradinha, mas que quase não tem chá ali dentro, quase não tem camélia sinense. Você bota um monte de coisa num saquinho de 2 A gente gramas. fez um TikTok sobre isso, né? Exato. E outra coisa também que a gente quer falar é sobre os chás de cápsula. Já fizeram essa pergunta pra gente, parece que no sul do Brasil estão usando muito chás de cápsula para fazer chá gelado na hora. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, primeiro ponto é pela praticidade. A gente entende que as cafeterias vão para as cápsulas porque é prático, é que nem você tem um Nespresso ali, é rápido, é diferente você fazer um café na máquina, né? Tantas formas que você tem de fazer café, mas então tem a praticidade, para as lojas pode ser prático, para quem está consumindo eu acho que é legal para ser de vez em quando, né? Mas não pode ser seu único consumo de chá. Porque na verdade você vê o seguinte, por exemplo, o barista, a pessoa que aprende o café, ela tem um jeito certo de preparar aquele café e tudo, que as máquinas mais modernas de cápsula já são mais ou menos preparadas. E o que acontece? Também tem um jeito de você preparar o chá de modo correto nas máquinas. Sim. Por que eu tô falando isso? O café, você tem a ideia de passar o café. Você coloca o café no filtro, A água vai e passa e sai o café. O chá você não infusiona assim. Ninguém infusiona chá assim, jogando água quente e deixando passar. Porque as folhas precisam de um tempo em contato com a água para elas poderem liberar ali, para elas poderem infusionar. Como é que eles resolveram isso nas cápsulas? Eles resolveram colocando folhas bem fininhas. É um pó, né? É basicamente um pó. Com uma temperatura de água alta, para tentar extrair o máximo que ele pode ali naquele momento. Só que quem trabalha com chá sabe que dá para aproveitar melhor aquela cápsula e que tem uma maneira de você fazer que é melhor para você infusionar o chá, para ele não ficar muito ralo. Sim. E nem ficar muito forte. Você tem que saber o tempo da máquina para você poder fazer a infusão. E na verdade, a gente já trabalhou com cápsula para conhecer e tem algumas cápsulas que você consegue fazer 2 infusões naquela mesma cápsula. Né? No curso nosso do Ticonocera, a gente bota um capítulo só para ensinar como é que você trabalha com um chá de cápsula. Porque não é simplesmente você colocar lá e fazer. Mas para as cafeterias deve estar adiantando e deve ser uma forma de introduzir o chá no dia a dia melhor do que não ter chá. Com certeza. Lógico que as cafeterias poderiam ser mais ousadas e trabalhar com folhas, com certeza elas gastariam bem menos. Seria muito mais barato, muito mais barato, mas elas não têm essa consciência, porque se você está trabalhando com a folha, ela vai render mais infusões, então você vai ter um custo-benefício muito maior. Agora, para o consumidor que chega ali, não tem nenhum chá e passa a ter um chá gelado, a gente aqui no Rio de Janeiro não tem isso, né? Ninguém está usando cápsula ainda. Tem vários. É raro, né? Você tem, é até difícil de achar. O máximo que a gente chega aqui é no chá de saquinho, em algumas lojas, né? Uma coisa só que eu queria falar é o seguinte, que eu garanto é que as cafeterias estão
perdendo dinheiro. Ah, sim, com certeza. Usando cápsula, usando folha, elas estão perdendo dinheiro. Até se elas estão usando cápsula, elas estão perdendo dinheiro da maneira que elas usam a cápsula. Porque tudo vai depender também de como é que você está concentrando, né, a proporção de água para folha, tudo isso. A gente vê, por exemplo, no chá do Outback. O chá do Outback tem horas que ele tá ótimo, tem horas que ele tá pensando água com cor. A gente reclama, várias vezes a gente reclamou, né? É isso. Porque tem vezes que acertam, tem uns restaurantes que acertam mais do que outros. E lá eles fazem máquina, então a máquina tá setada para fazer um tempo de infusão e aí diluir isso ainda mais, tem esse processo de diluir o que tá concentrado. Se você diluir errado, acabou, você simplesmente aguou o chá, né? E eles ainda jogam pro gelo, porque todo esse processo é feito no calor. Então assim, mas pra você que tá de repente tomando, a gente teve 2 pessoas que perguntaram já em vídeo, você tá tomando chá de cafeteria, bacana, pra você sair e tomar, legal. Tá beleza. Não vai ser um hábito você ficar no chá de cápsula, porque, sim, não indicaria isso nem como benefícios, nem como sabor, porque o que você ganha bem inferior, né? O que você ganha de folha é um sabor que não é incomparável, né? Mas pra você tomar, assim, de repente, numa loja é bacana, né? Bom, é isso. Eu acho que é isso. Procure informação Esclarecemos em fontes, alguns mitos, em fontes confiáveis. Quem entende de chá, confie nas informações e tabelinhas de internet. Perguntem ao especialista. Exatamente. E é isso. Até o próximo Tea Talk. Tchau, tchau.